Quando chegarmos na eternidade, foi a pergunta que ele fez, teremos uma consciência plena ou parcial? Olha, indo direto ao ponto, não é? Eu penso que nós vamos ter, sim, uma consciência plena, mas isso não nos afetará negativamente como hoje, né? Sobretudo porque vamos estar em outra dimensão, vamos estar glorificados. Porque hoje, na verdade, como nós temos uma consciência, nós já temos uma consciência plena, né? Nós somos limitados com respeito ao conhecimento e tal, mas nós temos uma consciência, nós lembramos do passado, das coisas negativas, temos boas lembranças também. Então, surge geralmente essa dúvida porque a pessoa fica pensando assim, bom, eu vou para o céu, maravilha, vou estar lá, mas e se lá não estiver um ente querido meu? E se o meu filho não estiver lá? E se meu pai não estiver lá? A minha mãe, a minha esposa, o meu esposo? Eu vou estar no céu triste, porque eu queria estar com eles, né? Então, essas indagações que são próprias de quem ainda está neste tabernáculo, quando nós estivermos em outra dimensão, veja, tudo isso já terá sido superado. Mas não quer dizer que nós não vamos ter consciência, porque nós vamos continuar, a individualidade, nós só respondemos isso na semana passada, né? Porque tinha uma pergunta se nós vamos nos conhecer, né, na eternidade. Nós vamos nos conhecer, Jesus disse, né, que vamos nos reconhecer, porque Jesus disse que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó. Paulo falou também dos Tessalonicenses que vai ser a sua coroa, a sua alegria, o seu prazer, reencontrar os irmãos na vinda do Senhor, revê-los, né, na vinda do Senhor. Então, claro que nós vamos nos conhecer. Agora, nós temos que levar em conta alguns pormenores que, claro, nós temos na Bíblia algumas pistas, vamos dizer assim, algumas dicas, para usar termos bem conhecidos, bem simples, mas claro que nós só vamos entender isso perfeitamente quando estivermos nessa outra dimensão. Agora, observe, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10, que é um texto muito conhecido de nós todos, Paulo disse o seguinte, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, o que nós hoje conhecemos em parte, quando Cristo vier, e a Bíblia diz que nós seremos como ele, não é? A Bíblia diz que ainda não é manifesto que havemos de ser, João falou, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, e como eu disse também na aula passada, citando Mateus 22, versículo 30, Jesus disse que nós vamos ser como os anjos. E Jesus falando ali da ressurreição e falando também que na glória, na eternidade, no céu, por assim dizer, não se casa e nem se dá em casamento, ou seja, nós vamos ser como os anjos. Então, veja, juntando tudo isso, porque algumas indagações surgem, deixa eu só aqui para caminhar para o... Sim? Pode falar, pode caminhar. Então, veja, tranquilo. Se hoje nós temos uma consciência plena, por que nós perderíamos essa consciência plena? Então, nós vamos continuar tendo uma consciência plena. Agora, alguém responderá, né? Se eu pergunto assim, se hoje nós temos uma consciência plena, por que nós a perderíamos? Alguém poderá responder que nós perderíamos essa consciência plena justamente para não ter tristeza. Por quê? Se mantivéssemos a consciência plena, as lembranças também do passado, dos entes queridos que poderão não estar lá juntamente conosco na eternidade. Então,
tendo essa consciência plena, nós estaremos tristes, alguém poderá sugerir. Só que veja, a própria Bíblia diz, se você ler Apocalipse, capítulos 21 e 22, quando se descreve ali como será o nosso estado eterno, ali está claro que não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver morte. Deus vai limpar, diz a Bíblia, os nossos olhos, toda lágrima, né? Isso aí é para ressaltar que não vai haver tristeza de forma alguma no céu. Então, o que eu posso afirmar a partir dessas informações bíblicas é que nós não seremos afetados negativamente pelas lembranças. As lembranças, elas poderão ocorrer, e na minha maneira de ver, vão ocorrer até, mas elas não terão o peso que tem hoje, porque nós vamos estar glorificados. Eu digo que haverá lembranças, por quê? Porque de acordo com o texto que lemos aqui, primeiro que eu li aqui, 1 Coríntios 13, 9 e 10, o nosso conhecimento, de maneira geral, não vai ser menor, vai ser maior. Porque Paulo falou, agora conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, nós não vamos mais conhecer em parte, o que é em parte será aniquilado. Nós vamos ter o conhecimento pleno de todas as coisas, claro. Não estou dizendo que nós vamos ser oniscientes, porque onisciência é um atributo exclusivo da deidade. Mas nós vamos ter um conhecimento mais amplo, como os anjos. Nós não vamos ter certas limitações. Nós vamos entender tudo de maneira mais ampla. Agora, ter esse conhecimento não quer dizer que nós vamos nos lembrar dos entes queridos e vamos ter tristeza porque porventura algum deles ou alguns deles não estarão lá conosco, poderão estar na outra eternidade, né? Mas o que fica claro, lendo Apocalipse 21 e 22, e lendo também o que Jesus falou em Mateus 22 e 30, que seremos como os anjos, eles não se casam e nem estão em casamento. Significa o quê? Essa relação familiar que existe aqui na Terra, ela não vai existir lá, né? Porque imagina também um irmão que ficou viúvo, aí casou com outra irmã, e porventura essa irmã também, ele morre, aí ela casa com outro, aí lá na eternidade, como que vai ficar essa situação? Jesus, ele aborda isso, ele diz, olha, lá no céu, lá na glória, vocês serão como os anjos. Então não haverá esse tipo de preocupação, esse tipo isso é coisa da Terra. São relações humanas, são relações aqui da Terra. Mas na outra dimensão, embora mantenhamos a nossa individualidade, sejamos a mesma pessoa, só que nós vamos ser glorificados. E nesse estado de glória, nesse estado eterno, essas questões hoje negativas para nós não terão mais esse efeito. Tudo isso já terá sido superado, porque nós vamos ser ali na presença do Senhor. Vai ser o gozo de estar na presença de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, como os serafins que estão ali dizendo santo, santo, santo. E eu fico imaginando o prazer, o gozo que vai estar em nós nesse momento, quando nós estivermos na presença de Deus. Claro, estar na presença de Deus não existe prazer maior, não é? Do que estar na presença de Deus e desfrutando sem qualquer limitação da sua presença, né? Então, é isso que nós poderíamos dizer quanto a essa questão. Eu não digo que a nossa consciência será perdida ou diminuída, mas eu digo que o que é negativo hoje já terá superado na outra dimensão, terá sido superado na outra dimensão, porque nós vamos estar glorificados. A Bíblia diz que nós seremos glorificados. O que é mortal se reveste de imortalidade, o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e o nosso corpo, então, será um corpo glorificado. Então é isso que nós podemos dizer aí, para lançar alguma luz aí, pastor Arcos, sobre esta questão.